Que está mais para coincidentemente do que intencionalmente, nosso conteúdo vai ser bem doutrinário. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e eu quero ler com vocês os versículos 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é chamada e intitulada a Grande Comissão, as últimas palavras de Nosso Senhor antes de ser assunto elevado aos céus. Ele nos deu o comissionamento. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós temos uma outra expressão: vão, preguem o Evangelho a toda a criatura. Mateus usa a expressão, façam discípulos de todas as nações, o que acontece a partir da pregação do Evangelho. Mas ele também orientou, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a profissão pública dessa fé que nós abraçamos, que veio por meio da pregação do Evangelho e do processo de nos fazer discípulos. Mas há um terceiro elemento tão importante quanto os mencionados anteriores, e não pode ser ignorado quando falamos do Evangelho. Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, o papel do ensino na vida cristã é muito importante, é fundamental, eu diria crucial, né? Alguns arriscam tentando fazer uma avaliação das atividades de Jesus no Evangelho, de que ele tenha gastado pelo menos 70% do seu tempo ensinando. E agora ele está dizendo, eu quero que esses que vão receber o Evangelho, que serão feitos meus discípulos, que serão batizados, que eles sejam ensinados a guardar tudo o que eu ordenei a vocês. Basicamente, Jesus está dizendo que o Evangelho não traz apenas as boas novas de salvação para o perdido. Ele o chama a um compromisso com Cristo, que é professado publicamente de forma inicial pelo batismo, e que é sustentado depois por um comportamento de obediência a tudo aquilo que Jesus ensinou. Ou seja, Nosso Senhor coloca como parte fundamental do Evangelho a ser comunicado um estilo de vida pautado pela obediência ao que Ele ensinou. E o tema da minha mensagem hoje é o Evangelho da obediência. Porque cada vez mais a gente percebe o que já ao longo dos séculos vem acontecendo, a obediência sendo relativizada, em muitas doutrinas sendo subtraída. E não há como você pregar o Evangelho e deixar o assunto da obediência de lado. Na verdade, a gente não pode nem classificá-lo de algo periférico, de algo agregado, ele é parte da essência do próprio Evangelho. E eu gostaria que a gente pudesse olhar para as Escrituras e ter uma visão geral, panorâmica. Se Deus permitir, domingo que vem, eu quero entrar no terreno um pouco mais prático do assunto da obediência, mas hoje eu quero deixar bem fundamentada na doutrina bíblica qual é o lugar e o papel da obediência. O Evangelho de Cristo exige obediência. Por quê? Porque ele é uma restauração do plano divino para a humanidade. Eu e você precisamos entender o que aconteceu lá na queda, a partir de Adão, e que Deus, ao longo da história humana, vem de uma forma progressiva, revelando, preparando, que era a chegada do Evangelho, no qual seria oferecida a solução divina, que basicamente nós podemos chamar de uma restauração do plano original. E o plano original envolve obediência. Isso se presume pelo fato de que, quando cria o primeiro casal, Deus estabelece parâmetros, Deus deu ordenanças. Então, por exemplo, ele diz, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, de toda, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está dizendo, eu estou estabelecendo uma lei, eu estou estabelecendo um mandamento, e eu espero de vocês obediência. Quando o homem peca, a pergunta feita por Deus em Gênesis, no capítulo 3, no verso 11, Deus perguntou, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Basicamente, você quebrou o mandamento, você desobedeceu a ordem que foi dada. Posteriormente, a releitura do que acontece lá no Éden, feita pelo apóstolo Paulo, ou na verdade, pelo Espírito Santo usando Paulo, em Romanos no capítulo 5, no verso 19, acentua o elemento de desobediência. Ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão
justos. Basicamente, o apóstolo Paulo, não só na epístola aos Romanos, mas também escrevendo aos Coríntios, se refere ao primeiro Adão, o que pecou e bagunçou tudo. E ele se refere a Cristo, que veio restaurar todas as coisas como o último Adão. Ele diz, o primeiro introduziu o pecado que passou para toda a humanidade. E a Bíblia diz que tudo começou com a desobediência de um homem. Mas a Bíblia diz que todo o conserto seria proposto através da obediência de outro homem. E não apenas Cristo vem manifestando plena obediência ao Pai, mas Ele vem ensinando e exigindo de todos os seus discípulos obediência. Nós, por outro lado, não podemos presumir que o que Jesus fez simplesmente nos isenta da responsabilidade de andar em obediência, e nem tampouco deduzir que a gente, depois de tê-lo encontrado e experimentado a salvação que nos tira do efeito da rebeldia, daquela desobediência inicial, para as bênçãos da obediência do último Adão, nós não podemos achar que isso é um estado automático e inalterável. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, o apóstolo diz, eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, o que aconteceu lá no Éden pode se repetir hoje, na vida de vocês que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então, ao olhar para declarações como essa, nós vemos que tudo começou com a desobediência, a restauração vem pela obediência de um homem que nos ensina a obediência, e a Bíblia está dizendo que a desobediência pode ser repetida. Então, ela nos chama não só um lugar de compreensão dos princípios bíblicos, mas de cautela. Qual é, portanto, o propósito da obra redentora de Cristo? Restaurar aquilo que se perdeu lá no início, a obediência. É por isso que Jesus, ao propor o Evangelho, ele não apenas fala das boas novas de salvação ao homem que é pecador, mas ele também mostra e revela que agora este homem, transformado pelo poder do Evangelho, da obra da cruz, ele pode andar em obediência. E eu quero, em primeiro lugar, começar fazendo, ou apresentando uma relação que a Bíblia faz entre salvação e obediência. Há uma evidente, inquestionável relação bíblica entre esses dois assuntos, obediência e salvação. Então, ao olhar para a palavra de Deus, há vários textos, e acredite, eu não quero ser exaustivo, nós não vamos esgotar as declarações, mas eu quero despejar aqui uma overdose de textos bíblicos por várias razões. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que muda e restaura a nossa forma de pensar é a palavra de Deus. Ela tem o poder sobrenatural de ação em nós que nenhum discurso humano terá. Segundo, é a própria Bíblia que interpreta a Bíblia. E quanto maior é o volume de texto que nós usamos quando estamos ensinando, a gente deixa que a própria Bíblia explique a Bíblia. Terceiro, eu quero intencionalmente derrubar muita argumentação falsa, enganosa, de que a obediência não é necessária na vida cristã. Então me permita apresentar a você alguns desses versículos. Em Romanos 15, 18, o apóstolo Paulo fala que o seu ministério se consistia basicamente em conduzir os gentios à obediência. Ele diz assim, Romanos 15, 18, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então, seja pregando, seja aquilo que ele fazia, ou mesmo os sinais se manifestavam, tinha um propósito, conduzir os gentios à obediência. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 22, nós lemos, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Ele fala da purificação da alma, e ele está se referindo à experiência inicial da conversão, e diz isso aconteceu pela obediência à verdade. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 16, Paulo afirma, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Traduzindo, o Evangelho não é apenas para ser crido, é para ser obedecido. E como eu quero te mostrar, a obediência é uma expressão da nossa fé, da fé que nos leva à salvação. Em Efésios, no capítulo 2, dos versos 1 a 3, a Bíblia nos mostra que antes da conversão, a classificação, o adjetivo que recebemos é que nós éramos filhos da desobediência.
Ou seja, a desobediência é aquilo que caracteriza o ímpio, aquele que não foi salvo, aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Então o apóstolo diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Basicamente, ele está dizendo que não apenas éramos filhos da desobediência, mas pela desobediência, filhos da ira, merecedores de condenação, e que nós não andávamos apenas na rebeldia de uma vontade própria que colide contra Deus, mas que essa vontade, que era um problema de natureza, ele menciona, era alimentada e instigada pela ação de espíritos malignos. Mas o Evangelho tem um grande projeto, que é mudar completamente essa classificação. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 14, depois da conversão, a Bíblia diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, vocês eram filhos da desobediência, agora que se converteram, vocês são filhos da obediência. Porque a obediência expressa e define da forma mais prática possível o que é ser um seguidor de Cristo, o que é ter abraçado o Evangelho. Mas ele não está falando de uma mudança posicional intocável. E diz, agora que você é filho da obediência, não se amolde aos desejos que você tinha antes. Aquilo que te levava a desobedecer, ou seja, você é responsável por um novo estilo de vida, por uma nova conduta, ainda que Deus ofereça recursos que te ajudarão nesse processo. Ele está dizendo, a responsabilidade é toda sua. Então, a obediência, nós podemos dizer que ela não é só necessária para que se passe pela porta, mas para que também se siga todo o caminho. Ela é apresentada como uma espécie de continuidade na salvação. Aliás, em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 2, ele usa uma expressão que é um indicativo de propósito. Ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ele menciona uma eleição, obviamente, ele deixa claro que ela é baseada na presciência de Deus, eu não quero discutir esse assunto aqui agora, mas o indicativo de propósito é, fomos eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ele não fala de uma eleição apenas para a aspersão do sangue de Cristo, para a santificação do Espírito, mas ele diz para a obediência. Ou seja, a obediência é apresentada aqui como o propósito. Hebreus capítulo 5, verso 9, referindo-se à obra de Cristo, diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não apenas para todos os que creem nele, mas para todos os que lhe obedecem. Porque a obediência é a essência da expressão da nossa fé. Então, é importante que a gente leve em questão algumas coisas, porque como é essa evidente, inquestionável relação bíblica entre obediência e salvação, seja na hora de passar pela porta, seja na hora de trilhar o caminho, isso deixa alguns confusos. Eu, de vez em quando, sou questionado por alguns, mas nós não somos salvos pela fé? Eu digo, claro que sim. Mas a mesma Bíblia que estabelece uma relação entre salvação e obediência, e diz que a salvação é pela fé, a mesma Bíblia também estabelece uma relação entre fé e obediência. Ou seja, esses assuntos de fé e de obediência também estão conectados. A carta de Paulo aos Romanos, ela é indiscutivelmente o maior tratado bíblico de fé, justificação, graça. E o apóstolo Paulo começa já nos primeiros versículos fazendo uma relação entre fé e obediência. E ele vai terminar nos últimos versículos da epístola fazendo de novo a mesma relação entre fé e obediência. A primeira, Romanos 1,5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Esse para a obediência da fé, não apenas relaciona a obediência com fé, mas diz que o propósito do ministério é que haja uma obediência da fé entre todos os gentios. Em Romanos 16, 26, já nas declarações finais, ele diz assim, e que agora tornou, está falando do Evangelho, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. O que eu e você precisamos entender é que a fé não é algo vago e subjetivo, como muitas vezes nós achamos. Por exemplo, a fé tem uma confissão. A Bíblia diz, se no teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor.
Ou seja, existem formas de expressar a fé. A confissão é uma delas. Nós podemos dizer que a fé tem uma visão. Pastor, mas a fé não é a convicção do que não se vê? Sim, a convicção do que não se vê com o olho natural. Mas a fé enxerga o que o olho natural não enxerga. Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Então a fé, ela além de ter uma confissão, ela tem uma visão. Ela normalmente enxerga a materialização da promessa, quando todas as circunstâncias estão falando o contrário. E assim como a fé tem uma confissão que a expressa, tem uma visão que a sustenta, ela também é expressa por meio de obras. E muitas vezes as pessoas criam confusão onde não existe. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo apresenta um conceito de que obras, que normalmente estão relacionadas com a ideia de mérito, elas jamais podem substituir a fé que se apropria do que Deus, pela graça, favor imerecido, nos disponibiliza. Quando Martinho Lutero, por exemplo, que foi um dos cabeças da reforma protestante, um de vários, ele começa a pregar a mensagem da justificação pela fé, né? No momento onde a igreja vendia indulgências, levava muitos a acreditar que obras geravam mérito em relação à salvação, ele bate o pé e diz, nós temos que voltar à palavra, e ele começa a levantar essa bandeira. Martinho Lutero, de acordo com muitos historiadores, passou a ter um desconforto muito grande com as declarações do livro de Tiago. Porque Tiago diz, me mostre sua fé sem obras, que eu vou te mostrar, através das minhas obras, a minha fé. Alguns chegam a comentar, né, que Lutero tinha o desejo de tirar o livro de Tiago da Bíblia. Nós não sabemos se isso é verdade, mas o seu desconforto é evidente e é registrado. Mas o que eu e você precisamos entender é que a palavra de Deus não se contradiz. Eu sempre digo que diante de qualquer aparente contradição, o que você tem é apenas um desafio de interpretação. Então você não tem Paulo acreditando uma coisa, que a salvação é por fé e obras são desnecessárias, e do outro lado alguém dizendo, não, a obra é o que conta e a fé é desnecessária. Se a Bíblia se contradissesse dessa forma, ela não merecia o nosso crédito. O que nós precisamos entender é a avaliação que nós estamos fazendo dessas declarações. E eu fico assim incomodado com como a avaliação, a interpretação de muitos é feita de forma emocional. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nada substitui a fé, obras não substituem a fé. Ele está dizendo uma coisa, não exclui a outra, mas ele não está dizendo que a fé exclui as obras. Tanto que depois de dizer o que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, ele começa o versículo 10 dizendo assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Basicamente o que Paulo está dizendo é que nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Dá para entender a diferença? Então ele não jogou as obras fora. Ele disse apenas que ela é uma consequência da nossa fé e não um substituto da nossa fé. Agora, o que Tiago está falando é justamente o oposto. Tiago está dizendo, alguns de vocês, em nome da fé, jogaram fora as obras. Aliás, o texto, apesar de longo, eu acho que merece a minha e a sua atenção. Se você quiser, me acompanhe em Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Essa fé sem obras? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele não está dizendo que as obras da fé se limitam a aquecer o corpo de alguém ou dar comida. Mas ele está dizendo, assim como não adianta você dizer, ó, se resolva e não fazer nada, ele está dizendo uma fé que não tem obras, ela é morta. Aí ele continua no verso 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago não está excluindo a fé. Tiago só está dizendo a fé não é desculpa para excluir as obras. Então ele diz, você quer ter uma fé sem obras? E eu estou te mostrando a minha fé através das minhas obras. Mas não é só a declaração do que ele faz. Olha o que ele diz no verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ele está dizendo, os demônios também creem na existência de Deus. A pergunta é, se sujeitam a Ele? Estão em obediência a Ele? E a resposta é não. Então ele está dizendo que tem fé que não funciona.
Verso 20, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Ele não está excluindo a fé, mas ele mostra que uma fé se expressa por meio de confissão, por meio de visão, mas também por meio de obras. Então, se alguém crê no coração, mas não confessa Jesus Senhor, será salvo? Não. Mas ele não tem fé, mas não está expressando a fé bíblica no seu pacote completo. E quando falamos das obras, não é diferente. Nós precisamos entender que o comportamento, ele jamais pode ser visto como uma substituição da fé, mas sim como uma expressão dela. Hebreus 11:8 fala de Abraão e diz, pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Ou seja, a obediência é uma encenação, é uma externalização de uma atitude interior chamada fé. Assim como lá no Éden, a queda, a desobediência foi uma atitude exterior de uma outra interior, que foi a incredulidade. Quando a Bíblia fala do pecado inicial, ela chama de desobediência, mas isso foi aquela parte externalizada. O que é que aconteceu do lado de dentro? Incredulidade. Quando Satanás tenta o primeiro casal e diz, por que Deus disse para vocês não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, se a gente comer, a gente vai morrer. Vocês acham mesmo que Deus está interessado no bem de vocês? Ele está escondendo o ouro, Ele está limitando vocês, Ele está privando vocês do que é melhor. E essa desconfiança de Deus querer ou não o melhor, e a decisão de andar pela própria consciência, a capacidade de dizer, independente de Deus, eu faço minhas escolhas, eu busco minhas gratificações, ela se traduziu exteriormente na desobediência ao mandamento, mas começou com incredulidade. E se a semente da desobediência é a incredulidade, a semente da obediência é a fé. As duas coisas estão relacionadas. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, simplificando, a salvação é para aqueles que fazem de Jesus seu Senhor. É o que Paulo diz lá em Romanos, se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor, ela é fraca na nossa cultura, ela não expressa o entendimento que eles tinham. Por quê? A gente pega o filho falando ao pai, sim Senhor, para indicar respeito. A gente pega alguém na cadeia de comando militar, batendo continência, né, para uma patente superior, dizendo sim senhor, no sentido de eu vou obedecer uma voz de comando. E é o máximo que na nossa cultura a gente consegue ler a palavra senhor. Mas a palavra senhor, utilizada lá no original grego, ela só era aplicada a uma pessoa. Quem? Um amo, ou seja, alguém que era senhor, que era dono de um escravo. Então o escravo se dirigia a ele, dizendo, você é meu senhor. Significa o quê? Você é meu dono. Eu não sou dono de mim mesmo. Você é que tem total controle sobre minha vida. Traduzindo, eu não tenho vontade própria, eu vivo para satisfazer a sua vontade. Ou seja, você não entra na salvação oferecida por Cristo, a menos que reconheça o senhorio dele. E qual é a essência do senhorio? Em Lucas 6,46, Jesus diz, por que é que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu mando? Então, se não tem salvação sem reconhecimento do senhorio, e a essência do senhorio é a obediência, como é que nós vamos relativizar a obediência dentro do Evangelho? Como que nós vamos comprometer isso? Então, depois de fazer essa primeira relação entre salvação e obediência, eu quero fazer uma relação entre a vida cristã, para os que experimentaram o início da salvação por meio da conversão e obediência. Nós já vimos que Jesus diz, ensinem eles a guardar todas as coisas, não uma boa parte, não a maior parte, mas todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus basicamente está dizendo, o Evangelho, ele vem oferecer ao homem uma lei. E hoje em dia é uma distorção do entendimento de graça, como se graça significasse o fim de todo e qualquer tipo de lei. Eu lembro que alguns anos atrás, depois de pregar uma mensagem sobre obediência, alguém chegou para mim e falou, você nunca leu na Bíblia que o fim da lei é Cristo? Eu falei, não, só li como te digo onde está, Romanos capítulo 10, verso 4. Ele falou, você não percebeu a sua incoerência? Eu falei, qual a incoerência? Da sua mensagem? Eu falei, não. Ele falou, só existe obediência onde tem lei. Eu falei, não dá para questionar o que você está falando, é uma lógica tão simples, qualquer criança entende. Só tem obediência onde tem lei ou mandamento. Eu falei, e? Ele falou, e aí que está a sua incoerência. Se a Bíblia diz que não tem mais lei, como é que você está pregando obediência?
E na verdade a abordagem dele ainda foi assim no início: você está por fora da revelação divina. E a vontade minha era dizer: garoto, eu tenho mais tempo com a cara na Bíblia, estudando a Escritura, do que tu tem de vida respirando. Mas eu lembrei que era crente. Eu lembrei que era pastor. Então eu só falei: compartilhe a revelação. E fui dando corda, e ele foi expondo. Eu falei: querido, já que você apelou para a lógica, me ajuda a entender o seu conceito de lógica. Porque Paulo, que tinha uma mente mais brilhante do que a minha e a sua juntos, somado, e mais de uma boa turma por aí, você acha que ele então estava se contradizendo? Não, Paulo é o autor da revelação. Eu falei: criatura, 90% dos textos que eu usei para pregar a obediência são de Paulo. Se Paulo acreditasse no que se acredita, que não tem mais lei, e se não tem lei, não tem motivo para obediência, por que é que Paulo ia falar tanto sobre obediência? Eu falei: você não tinha que ter usado a mesma lógica para pressupor que você que está equivocado? Ou você quer que eu acredite que você teve uma revelação que nem Paulo e ninguém da Bíblia teve, e que eu confie em você em vez de confiar na Escritura? Eu falei: o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Eu falei: o que está faltando você entender, criatura, que Paulo em Romanos capítulo 10, verso 4, quando ele diz que o fim da lei é Cristo, ele não está falando de todo e qualquer tipo de lei. Porque logo depois, em Romanos 13, ele vai dizer que nós temos que obedecer às autoridades, leis civis. Eu falei: mas se o que você está falando é verdade ao fim de todo e qualquer tipo de lei, então está instalada a anarquia gospel, liberou geral, cada um vive do jeito que quiser, e tudo é relativo. Eu falei: nós vamos voltar à época dos juízes, que a Bíblia diz que cada um fazia conforme bem entendia. Não existia parâmetro, não existia governo. Eu falei: isso você acredita? Eu falei: isso não está na Bíblia. Eu falei: Hebreus capítulo 7, verso 12, diz que onde há mudança de sacerdócio, e você está advogando que o fim da lei é Cristo por causa da mudança de sacerdócio. Eu falei: você concorda comigo que o livro de Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico da lei de Moisés? E que esse é o novo sacerdócio da nova aliança? Claro, não dá para discutir isso. Falei: ótimo. Então olha isso aqui. Hebreus 7,12 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Falei para ele: mudança de lei não é cessação de lei, não é desaparecimento de lei, não é aniquilação de lei. Da onde você tirou a ideia que não tem mais lei? Se o próprio Paulo está dizendo, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Falei: Paulo está falando do fim de uma lei específica, criatura, não de todas. Ele: qual seria? Essa é a hora que você tem que ser muito crente. A vontade é dizer: você tinha que ter lido Romanos todo, e não só o capítulo 10, versículo 4. Porque hoje em dia nós estamos vivendo a teologia de um versículo só, de uma declaração só da Bíblia. Isso quando a pessoa sabe que está na Bíblia. Porque a maioria é o Ctrl-C, Ctrl-V do que alguém falou, e é o que eu gostaria que fosse. Você não pode simplesmente decidir o que é que você vai crer. Os parâmetros para mim e a sua fé foram determinados por Deus e na sua palavra. Ponto final. A gente tem que entender o que está ali, e o que está ali é o que determina como será a nossa fé. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus está dizendo: eu deixei mandamentos que estão aí para ser obedecidos. Então tem lei. Então nós não estamos mais debaixo da lei anterior, nós estamos debaixo de uma nova lei. Por isso que Jesus em João 13, 34 diz: um novo mandamento vos dou. Então ele está dizendo, não é o anterior, mas tem mandamento. Então você não pode relativizar o fato de que tem mandamento, e nem tampouco de que os mandamentos continuam requerendo do ser humano a mesma coisa: obediência. A caminhada cristã é uma caminhada de obediência. Por isso somos chamados de filhos da obediência. E Jesus não apenas declara que nós precisamos obedecer tudo que foi instruído, como as orientações apostólicas são muito específicas nas epístolas. Romanos capítulo 6, do verso 16 ao 18, diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à vida? Mas graças a Deus que, tendo sido passado escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que todo mundo obedece a alguém. Quem não obedece a Deus está em rebeldia a Ele, está obedecendo e servindo ao pecado e aos seus desejos. Então ele diz, a questão é quem é que você vai obedecer. A obediência aos seus desejos e ao pecado significa desobediência a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que nós abraçamos uma forma de doutrina que nos foi entregue e viemos a obedecer de coração a essa forma de doutrina. É assim que o Evangelho é caracterizado. Quem está entendendo, diga amém. Então, não é apenas a experiência da conversão, de passar pela porta, mas toda a caminhada.
Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 7, Paulo faz a seguinte declaração: vocês vinham correndo bem. Aí ele pergunta: quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Então isso precisa fazer com que você entendamos que apenas se converter não significa que porque posicionalmente Jesus ofereceu algo para mim e para você, então está tudo garantido e você não tem nenhuma responsabilidade e não há nada que a gente faça que vá atrapalhar o processo iniciado. Paulo disse que alguém que começou a obedecer de coração a forma de doutrina, ele pode ser impedido de continuar obedecendo à verdade. Ou seja, como citamos anteriormente, Paulo diz: eu temo que assim como foi com Eva, alguns de vocês, em vez de dar ouvidos a Deus, dê ouvidos a Satanás, aos falsos ensinos, às falsas doutrinas e se perca no processo da obediência. A obediência é requerida do início ao fim da caminhada cristã. E o Senhor Jesus sinalizou isso com toda clareza, obviamente falando e apontando para o tempo em que eu e você vivemos. Eu fico pasmo quando algumas pessoas querem desacreditar o ensino de Jesus como se fosse para a igreja. Não, Jesus veio falar para os judeus. Eu digo, fala sério. Ele diz: faça discípulos de todas as nações, gentios. Batizem, ensinem eles a guardar o que eu estou mandando. E você vem dizer que Jesus vem ensinar só o judeu. Jesus vem reformar a lei que os judeus têm, incluir os gentios no plano de Deus com a lei nova, e você quer dizer que o que ele falou é para aquela turma e não para a gente? E todo esse malabarismo exegético, teológico, é a tentativa de pessoas de simplesmente não aceitarem o que está aqui. Marcos capítulo 7, de 6 a 8. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. O que é essa definição de uma adoração inútil? Honrar Deus com os lábios, mas o coração longe. E diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, não é de hoje que as pessoas tentam mudar o que Deus falou, estabelecer algo humano no lugar de um mandamento ou uma lei divina. Mas Jesus diz assim no verso 8: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. No verso 9, nós ainda lemos: disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Resumindo, Jesus está dizendo que um povo que ainda que ofereça culto, que fale que o ama, que o adore, que cante, que tenha toda a liturgia, mas não obedece, e diz que essa adoração é inútil. Aliás, algo que você precisa entender na Escritura, que mais do que adoração, Deus espera de mim e de você obediência. Agora, muitos de nós estamos achando ser possível dar adoração sem dar obediência. Eu quero te dizer, não é possível, e a desobediência anula a sua adoração. Nós podemos ver isso não só na declaração do próprio Jesus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus trabalhando esses aspectos. Em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6, quando Deus tira aquela geração do Egito e chega no Monte Sinai, o que é que Deus pede para eles? O texto sagrado diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está dizendo: o que eu quero um povo separado, eu quero um povo meu. E o que eu espero deles? Que eles ouçam atentamente minha voz e guardem a minha aliança. Lá na frente o profeta Jeremias vai falar uma geração que está vivendo o clímax, o apogeu da apostasia. Jeremias capítulo 7, 21 a 26, nós vemos a seguinte advertência que Deus dá por meio do profeta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não lhes falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso. E agora vai citar o texto de Êxodo 19 que eu li. Deem ouvidos à minha voz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Andem todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem me atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Deus está dizendo: em algum momento eu falei de sacrifício quando tirei vocês do Egito? Não. Deus não está dizendo que depois não estabeleceria isso. Mas Ele está dizendo: antes de instituir o culto, eu instituí o básico, obediência. Agora vocês querem me dar culto, mas não querem me dar o que foi instituído e requerido antes, que é a obediência.
Deus está dizendo, eu não aceito esse tipo de culto. Em 1 Samuel, no capítulo 15, versos 22 e 23, se Deus permitir, eu vou explorar esse assunto melhor semana que vem. Nós lemos, porém Samuel disse, uma palavra dirigida ao rei Saul, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aqui nós vemos a aplicação do que falamos na semana passada. Reciprocidade. O que você o rejeitou, Deus também te rejeitou. Nós precisamos entender, quando falamos de compromisso com Deus, o elemento da responsabilidade humana e da reciprocidade de Deus, eles sempre vão se mesclando. O que é que nós percebemos o tempo todo? Deus nos chamou a esse lugar. Não, mas eu amo Jesus, você ama mesmo? João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, ele está dizendo, quem me ama não é quem diz que ama, é quem obedece. Porque a obediência é a expressão da fé, é a expressão da nossa adoração, é a expressão do nosso amor por Ele. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar. Pastor, mas o Senhor há de convir que a obediência talvez não seja assim tão simples. Há duas coisas que nós precisamos separar. A primeira são as verdades bíblicas e a segunda, a maneira como entendemos e interagimos com elas. Normalmente a gente quer avaliar a verdade de Deus a partir de uma experiência que é pobre de entendimento, que carece de melhor compreensão dos princípios que governam o reino de Deus e dos recursos que estão à nossa disposição. Então, por exemplo, vamos falar sério. Quando a gente fala a respeito de graça, eu vejo hoje em dia os pregadores modernos da graça, eles estão tentando suprimir ou relativizar a obediência em nome de uma suposta revelação da graça. Eu quero te provar pela Bíblia que a graça não veio nem suprimir, nem relativizar a obediência. Ela veio tornar possível a obediência. Um dos textos icônicos, quando falamos da graça, principalmente da distinção dela em relação à lei, é quando trazem a Jesus, João no capítulo 8, uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. A história termina no versículo 11 do capítulo 8 de João, com Jesus fazendo uma declaração a essa mulher. Ele diz, eu não te condeno, mas na mesma frase, dita no mesmo tempo, para a mesma pessoa, na mesma hora, ele diz, vá e não peques mais. O que nós precisamos entender é que a obra completa da graça não é só a remoção da condenação dos pecados já cometidos. É lógico que começa por isso. Se não começasse dessa forma, nenhum de nós entrava, porque todo mundo já chegou sujo, encardido, fedido, mal cheiroso, contaminado pelo pecado. Mas depois de remover a condenação, ele diz agora vai e não peques mais. Qual é a definição bíblica de pecado? 1 de João 3:4 diz que o pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. A versão fácil de ler no português está dizendo assim, todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Ou seja, transgredir é desobediência. Quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele está dizendo, não desobedeça mais à lei. Porque alguns estão tentando dizer, não, a graça veio derrubar a lei, então acabou esse negócio de não pode adulterar. Acabou? Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, a lei do antigo sacerdócio, não adulterarás. E diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus está dizendo, o mandamento não só não foi derrubado, como foi ampliado. A graça não veio baixar o padrão, a graça veio levantar o padrão. Isso é inquestionável nas Escrituras. Agora, o problema de quem lida com o entendimento da lei, dizendo que o homem não podia obedecer porque ela era difícil, se a lógica é essa, e você identifica um problema, de acordo com a identificação que você faz do problema, é que você vai ter que apresentar a solução. Então, se o problema é que a lei é que era muito difícil de cumprir, qual seria a solução? É que na graça Deus teria que tirar essa coisa difícil. Aí a gente consegue levar. E esses pregadores pós-modernos da graça apresentam a lei impraticável, difícil, portanto ela era o inimigo e Cristo veio nos resgatar da lei. Eu quero te dizer que não é esse o evangelho. Cristo não veio nos resgatar da lei, Cristo veio nos resgatar do pecado. A lei é apresentada na Escritura como algo bom. Paulo escreve aos Romanos, escreve a Timóteo dizendo a lei é boa. Como é que eu vou chamar de ruim algo que Deus chama de bom? O que as pessoas não entendem é qual é o papel pelo qual a lei foi dada. Então lá no Éden tudo começa com a desobediência.
Depois há um momento onde Deus apresenta uma série de mandamentos que sustentam a revelação de quem Ele é, o seu padrão moral, aquilo que Ele espera do homem e que o homem não conseguia cumprir. Por que não conseguia cumprir? Porque a lei não foi dada com o propósito de transformar o homem. Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 13, que a lei e os profetas profetizaram até João. Nós sabemos que a lei ela tinha prazo de validade. Nós sabemos que o fim da lei é Cristo, mas por que ela muda? Porque ela não era apenas transitória, ela era transitória por um motivo, ela era profética. Toda a lei convergia em Cristo. Quando Cristo vem cumprir, e Ele afirma, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Quando Ele vem cumprir todos os aspectos proféticos daquilo que seria a solução plena e definitiva, a lei não seria mais necessária. Então, a mudança de lei, não a ausência. Mas o que nós precisamos entender é que nesse tempo, durante a lei, Deus não apenas estava apontando a necessidade de um Salvador, como seria a obra que Ele faria, mas Deus estava tentando levar o homem ao reconhecimento do seu estado, da sua condição. Traduzindo, a lei nunca foi a cura, ela era o diagnóstico. A cura se manifestaria por meio da graça. É por isso que em Romanos, no capítulo 8, no verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que fora impossível à lei, ou seja, ela não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. O que significa Deus fez enviando seu Filho? Em João, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que o que a lei não resolveu, a graça viria a resolver. A pergunta é como a graça veio solucionar? Se o problema era um padrão alto, a solução teria que ser baixar o padrão. E nós vimos que Jesus não fez isso. Significa que o problema nunca foi o padrão alto. Se você entender que o problema era a incapacidade do homem de cumprir o padrão, então a solução da graça seria empoderar o homem para não só cumprir o padrão anterior, mas satisfazer um padrão ainda maior. Algo que sozinho ele não conseguiria, mas ele seria sobrenaturalmente capacitado para isso. Quem está entendendo? A Bíblia diz que éramos por natureza, filhos da ira e da desobediência. O problema aqui era a natureza. E a grande mudança de lá para cá é uma transformação de natureza, que é acompanhada de recursos para que eu e você possamos viver a obediência. Gente, vamos falar sério. Jesus olha para essa mulher e diz, eu não te condeno pelo que você já fez, mas vou te dar uma ordem, não peque mais. Só que a maioria de nós diz, impossível. Espera aí, se é impossível parar de pecar e Jesus exigiu isso da mulher, então Jesus mentiu para ela. Vamos trabalhar as hipóteses lógicas aqui. A primeira delas é, Jesus trollou a mulher. Esse é o caráter do Cristo revelado na Escritura? Não. A Bíblia diz que Ele é luz e que nele não há trevas nenhuma. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Jesus não está mentindo para essa mulher. Ah não, pastor, alguns tentando dar uma suavizada. Não é que Ele mentiu assim de propósito, mas é porque enganado estava, porque não conhecia bem a Bíblia, não estudou teologia, então porque não acreditava direito como as coisas funcionavam, ele achou que estava falando a verdade sem ser. Se o verbo, a própria palavra encarnada, não entender de Bíblia e teologia, quem é que entende? E se alguma coisa do que Cristo falou não é digna de confiança, por que é que o resto seria? Ou seja, isso só nos leva à terceira e última hipótese. Ele não mentiu, ele não enganou, ele não estava enganado. Terceiro e último, ele falou a verdade. Ah, pastor, ele até falou a verdade, beleza, mas não é possível. Então, no mínimo, para não chamá-lo de mentiroso, ele seria injusto. Porque como é que ele apresenta algo que é verdadeiro, mas não é possível, e exige isso de nós? Isso também não condiz com o caráter de Deus. Agora, o que eu e você precisamos entender é, não é possível pelos nossos próprios recursos, mas é possível com os recursos dele. Dá para entender a diferença? Quando Jesus diz, é difícil um rico entrar no reino de Deus, os apóstolos dizem, quem é que vai ser salvo? Jesus diz, para o homem impossível, para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo, se vocês tentarem entender o Evangelho na perspectiva de possibilidades humanas, na razão de vocês, vai dar ruim. Vocês precisam entender o sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei você, mas eu lembro, na minha adolescência, eu lendo Mateus 5,48, no Sermão do Monte. Jesus dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sabe qual era meu sentimento? Eu não verbalizava o respeito, mas meu sentimento era, exagerou, hein, Jesus? Estava empolgadinho hoje. Porque eu pensava, ser perfeito já não é possível. Ser perfeito que nem Deus? Ué, se não for possível, por que é que Ele mandou? E se Ele mandou algo que não é possível, Ele não é coerente, Ele não é justo, ou Ele não falou a verdade. Se qualquer uma dessas hipóteses for verdadeira, joga fora todo o resto do que Ele falou. Porque você não pode pegar uma parte do que Ele falou como verdadeira e outra não. Até porque quem é que decide o que é verdadeiro e o que não? E como uma parte pode ser verdadeira de alguém que fala outra parte que não é verdade?
Então no Evangelho é tudo ou nada. Mas de alguma forma a gente tenta adaptar as coisas porque a gente quer entender na perspectiva humana. Eu não sei você, mas eu sei que muito crente como eu, quando lia 1 Coríntios 10, 12, onde Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a ordem é clara, cuida para não cair. A gente adapta o versículo na cabeça da gente. Não é para cair toda hora. Não é para cair todo dia. É para cair cada vez menos. Não foi nada disso que ele falou. Ele falou, não cair. Ah, mas não é possível. Não é possível em qual perspectiva? Se você olhar o versículo seguinte, o 13, e diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ponto 1. Nenhuma tentação é sobre-humana. Nenhuma tentação é sobrenatural. Ela é natural. Só que o problema é que a gente já começa descrendo da palavra de Deus aqui, porque a maioria dos crentes acredita que tentação é sobrenatural. Aliás, eu brinco que o crente não confessa pecado, ele justifica. Pastor, aconteceu algo maligno, satânico, infernal, diabólico, demoníaco. Sempre a culpa é do Satanás. Porque foi o diabo que me atentou. Não é nem tentou, é atentou. A Bíblia está dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana, ela é natural, ela não é sobrenatural. Aí o crente que não lembra da Bíblia na hora de pecar, vira teólogo depois. Mas a Bíblia diz que Satanás é o tentador. Falei a mesma, a Bíblia diz em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado, quando atraído e enganado pelo próprio desejo. É o seu desejo que te trola, não é o Satanás. Mas a Bíblia diz que Satanás é tentador. Aí eu falo para alguns, ok, vamos lá. O tentador está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora é um ente sobrenatural. Mas a tentação do lado de dentro é um desejo. O máximo que o tentador do lado de fora pode fazer, ele não tem o poder de empurrar dentro de você um desejo que você não tem. O máximo que ele pode fazer é botar o cardápio debaixo do seu nariz, esperando provocar o seu desejo, esperando que você se renda a ele. O tentador é sobrenatural, a tentação não é, nunca foi, nunca será sobrenatural. Pensa comigo, qual é a lógica? Se a tentação é sobrenatural e vencer um esforço humano, quem é que ganha essa batalha? Consciente ou inconscientemente, você já deu um perdido antes de começar. Agora, se a gente entender o que é sobrenatural nessa história, que não é a tentação, a Bíblia diz, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Ou seja, a tentação nunca é maior do que a capacidade de resistir. Mas mesmo assim ele está dizendo, eu não vou deixar vocês sozinhos. O texto diz, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais resistir. Sobrenatural é o livramento, não é a tentação. Agora, se eu e você pararmos de crer errado, que a tentação é sobrenatural e vencê-la é humano, e começarmos a crer certo, espera aí, a tentação é humana, é natural, e vencê-la é sobrenatural, a conversa muda completamente. Então, quando a Bíblia está dizendo que está em pé, cuide para que não caia, temos responsabilidade, sim. Não significa que Deus nos deixou sozinho no cumprimento da responsabilidade. Ele diz, a tentação já não é maior do que suas forças, mas não vou te deixar sozinho, eu dou livramento. Judas afirma, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, o mesmo Deus que diz, não caia, não tropece, ele está dizendo, eu te ofereço recurso. Então, o que a gente precisa entender é justamente essa capacitação para a obediência que a graça veio fornecer para mim e para você. Atos capítulo 5, verso 32, diz assim, e nós somos testemunhas desses fatos, os apóstolos afirmando, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Aqui o Espírito Santo foi dado aos que obedecem. O Evangelho é abraçado com obediência. Mas ao mesmo tempo que o Espírito é dado aos que o obedecem, ele também foi dado para capacitar a obediência. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Alguns olham para esse texto e eles simplesmente distorcem o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Na cabeça de alguns não existe mais maldição. Eu falo para alguns, de onde você tirou essa ideia? Porque, por exemplo, desde a antiga aliança, Deus disse, se você obedecer meus mandamentos, bênção. Se você desobedecer, maldição, juízo. Aí a interpretação deles é, Cristo nos resgatou da maldição, logo não existe mais maldição. Essa lógica me leva aonde? Então significa que se eu desobedecer e pecar, está tudo bem, não tem consequência. E eles inventaram uma graça inconsequente que favorece a desobediência. Aí eu digo para alguns, se esse é o seu entendimento sobre maldição,
que Cristo nos resgatar da maldição é que a maldição desapareceu, não existe mais, por que é que isso não se aplica ao pecado? Cristo nos resgatou do pecado. E as pessoas continuam pecando, o pecado não deixou de existir. Cristo nos resgatou da morte e as pessoas continuam morrendo. A Bíblia diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, haverá um momento onde ela será totalmente erradicada. Mas a redenção desse momento não é a erradicação dela. Então, qual é o entendimento de Cristo nos resgatou do pecado? Não é que o pecado deixou de existir, mas como diz Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Pode continuar existindo, mas não vai me controlar. Isso significa o quê? Maldição não deixou de existir. Se as pessoas desobedecem à palavra de Deus, continua havendo consequência e juízo. Então, o que significa Cristo nos resgatar da maldição? A maldição é consequência da desobediência. O ser humano, na lei, ele tinha uma prática inevitável de desobediência. Era um problema de natureza. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8,3, o que a lei não podia fazer, porque estava enferma pela carne. O que é enferma pela carne? O próprio texto vai apontar que está falando para o fato de natureza pecaminosa. Por que razão a lei foi dada? Hebreus 9 diz que todos os ritos cerimoniais da lei eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então a lei nunca transformou ninguém. Então ela dá um padrão de obediência que o homem não consegue atender e ela não oferece transformação. Qual era o propósito da lei? A lei, além de sinalizar o Cristo que viria resolver o que ela não resolvia, ela tinha um papel que a gente pode dizer principalmente de diagnóstico. Um diagnóstico preciso favorece uma solução precisa a ser aplicada. Então, por exemplo, a pessoa quebrou o braço e tirou um raio-x para ver como é que está o osso, ela ainda não curou o braço. Mas aquele diagnóstico é fundamental para o ortopedista colocar no lugar certo e saber o tempo da imobilização. Porque sem um diagnóstico preciso, a cura nunca será precisa. Então, apesar do raio-x não ser a cura, você não pode dizer que ele não é importante, nem necessário. Ele é um requisito para que a cura seja aplicada. Quem está entendendo? Com a lei nunca foi diferente. Em Romanos, no capítulo 7, dos versículos 5 a 10, Paulo diz assim, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, ou seja, a paixão pecaminosa está dentro do homem, a natureza, mas ele diz, despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve o tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. O que o Paulo está dizendo? A lei só comprovou ao homem o quanto ele necessitava de alguém que não apenas perdoasse pecados. Gente, na lei já tinha perdão de pecados. Por que é que nós temos uma nova aliança? Que a Bíblia diz, baseada em melhores promessas, tendo a Jesus como fiador. Por que é que Deus muda isso para fazer a mesma coisa que já fazia antes? Qual é a grande mudança do Antigo para o Novo Testamento? Da lei para a graça, da velha para a nova aliança. A lei nunca transformou ninguém e a graça veio produzir transformação. Traduza-se empoderamento para obediência. Vamos voltar lá na declaração da maldição da lei. Como que Cristo nos resgatou da maldição da lei? O verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós passamos o mês de setembro inteiro ensinando sobre o Espírito Santo e é impossível esgotar o assunto. Mas um deles que merece a nossa atenção é que o Espírito Santo nos foi dado para empoderar a obediência. E é por isso que a gente escapa da maldição. Porque se a maldição é fruto ou consequência da desobediência, e eu sou empoderado pelo Espírito de Deus para obedecer, eu posso andar na bênção de Deus. Ele não está falando de uma transição que é automática, mas ele está dizendo, eu posso sair dos domínios da maldição e permanecer na bênção, porque agora em Cristo e na nova aliança, a obediência é possível. Quem está entendendo, diga amém. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4 diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Ao falar da carne pecaminosa, ele mostra
que a lei estava enferma por uma natureza pecaminosa. O homem nunca poderia viver obediência, nem ser transformado por ela. Mas ele diz, o que a lei não podia fazer, Deus fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, ao enviar seu Filho, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual era a exigência da lei? Uma só, obediência. Mas aquilo que nunca foi possível durante a própria lei, quando Deus envia seu Filho, por meio da graça, pela primeira vez na história da humanidade, se tornaria possível. Traduzindo, o que desde o Éden, desde a queda, ninguém nunca mais conseguiu viver plena obediência. Pela primeira vez, pela manifestação da graça, a obediência seria restaurada e ela se tornaria possível. Se essa é a maior definição de graça, como, em nome de Deus, esse povo anda pregando uma graça que diz que você pode continuar pecando e que não tem problema. Se a essência do Evangelho é a transformação do homem na imagem de Jesus, como que um Evangelho que me deixa igual a qualquer ímpio, com a distinção que diferente deles eu vou para o céu e não para o inferno, pode ser considerado algo são? Quando a Bíblia fala de sã doutrina, é porque existe uma doutrina que não é sadia e que está contaminando muita gente. E nós precisamos entender, quando a obediência é relativizada ou comprometida, nós vamos ter problema. Um dia alguém me viu pregando sobre obediência e falou assim para mim, legalista, que é um mantra que essa turma repete. Eu falei, eu vou provar que o legalista é você. Não, quem prega a lei é você, o legalista é você. Eu falei, não, a questão não é o que cada um fala, é a definição do que cada um fala. Eu falei, Romanos capítulo 6, verso 14, faz a seguinte afirmação, porque o pecado não mais terá domínio sobre vocês, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A diferença estabelecida pela Bíblia de quem está debaixo da lei ou debaixo da graça é quem está sob o domínio do pecado ou quem está fora. Eu ensino meu povo a viver fora do domínio do pecado, então estou pregando graça. Você diz para o seu povo que não tem problema pecar, você está fazendo eles viver debaixo da lei. A diferença é que você botou em mim, que prego a verdadeira graça, o rótulo de legalista, e assumiu sobre você, o maior de todos os legalistas, que mantém o povo escravo do pecado, o rótulo de graça. Falei, o rótulo não interessa, o que conta é o que a palavra de Deus diz. A graça é uma força capacitadora para vivermos a obediência. E eu e você precisamos entender que hoje em Cristo Jesus, não só a mudança de natureza, mas a escolha de sujeitar-se dia após dia à ação do Espírito, ao empoderamento da graça, nos permite viver a obediência que sempre foi exigida do homem. Essa é a proposta do Evangelho, desde o início e até o seu fim, e ela continua imutável. O Evangelho ainda é um Evangelho de obediência. Quer você goste, quer não, quer você queira, quer não, esse é o Evangelho. A pergunta é, se você quiser adequar o Evangelho, você pode permanecer dentro dele, e eu quero te responder, não. O juízo eterno é apresentado na Bíblia como sendo destinado aos desobedientes. 2 Tessalonicenses 1:8, aqui eu termino. A Bíblia fala de vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Estou falando do juízo eterno. 1 de Pedro 4,17, ele fala que o juízo começa na casa de Deus. Aí ele afirma, se é com dificuldade que o justo se salva, olha a pergunta que ele faz. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A expressão sempre é julgamento sobre quem não obedece ao Evangelho. Em 1 de Pedro 3,19, ele menciona espíritos em prisão. E no verso 20 ele diz, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da arca. A Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele não fez uma arca apenas para si e para a sua família. Qualquer pessoa que tivesse atendido a mensagem poderia ter escapado do juízo. Mas a Bíblia diz, os desobedientes foram julgados. E é sempre assim que essa história termina. Salvação para os que se dispõem à obediência, a romper com o ciclo de rebeldia da própria natureza pecaminosa e dizer, vou me sujeitar a você, Jesus, vou fazer do Senhor o meu Senhor, e se a essência do Senhor e a obediência, eu vou viver a obediência, e ainda que não me seja naturalmente possível, eu vou usar os recursos sobrenaturais para andar em obediência. Agora, quem não se sujeita e não obedece ao Evangelho, a condenação é certa. É por isso que em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, nós vemos que a mensagem de Jesus era simples e dizia, arrependei-vos, número 1, e número 2, e crede no Evangelho. Por que o arrependimento é apresentado antes da fé?
Ninguém é salvo sem fé, é verdade. Mas a fé nunca foi pregada sem o arrependimento. Porque a fé que é seguida da expressão prática de obediência, ela requer que o homem se arrependa da sua rebeldia, seja por natureza, seja pelos seus atos, e se disponha a dizer, a partir de hoje não serei dono de mim mesmo, eu me dobrarei ao governo de Cristo, eu escolho viver a obediência, ainda que nesse momento eu sei que eu não tenho tudo que eu preciso. Eu acredito que o mesmo Evangelho que está me chamando a esse lugar vai me empoderar para obedecer, e eu vou corresponder. Antes da fé, o arrependimento sempre foi o passo fundamental. Infelizmente, o Evangelho do nosso tempo, ele suprimiu o arrependimento. Eu digo às pessoas, se ninguém precisa se arrepender, por que é que eles precisam de salvação? Se o homem não se reconhece com o problema do pecado, por que é que ele precisa de um Salvador? Agora, se ele precisa de um Salvador e é pecador, ele tem que começar reconhecendo. E a partir do reconhecimento, observando a distância entre onde ele está e o que ele precisa, entender que é nessa hora que Deus entra. Mas a partir do reconhecimento do mesmo velho e antigo problema, a tal da rebeldia. Que Deus nos ajude a entender, para partir disso, poder também compreender o aspecto prático e os seus recursos. E como eu disse, se Deus permitir, semana que vem, eu quero mexer no elemento um pouquinho mais prático de viver essa obediência. Por hora, eu quero que você feche seus olhos por um instante. E posso ter um momentinho de oração. Eu sei que a gente está fazendo uma aplicação aqui bem genérica, bem generalizada de toda a obra da conversão e vida cristã. Mas eu sei que o Espírito Santo costuma trabalhar de forma bem prática. E ainda que haja nas nossas vidas muitas áreas a serem ajustadas no quesito obediência, talvez possa haver uma ou algumas que está chamando mais a sua atenção. E talvez esse seja um excelente momento, não apenas para se arrepender, mas para se sujeitar à obediência àquele que nós confessamos e professamos como Senhor. Esse é um bom momento para que a gente possa estabelecer alguns conceitos. O propósito da palavra de Deus não é colocar nenhum de nós debaixo de culpa ou condenação. Condenação é para aqueles que ouvem e não correspondem. Mas toda a mensagem de Deus, ainda que de confronto, ela é sempre uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de ajuste, é uma oportunidade de alinhamento. E a minha oração a Deus é que o que você está ouvindo hoje não apenas te ajude a pensar o Evangelho de uma forma geral, alinhar suas crenças de uma forma mais abrangente, mas que Ele também te ajude de uma forma prática a corresponder com Deus aqui e agora. Enquanto você ora aí no seu lugar, fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Eu quero aproveitar e fazer um convite a dois grupos de pessoas. O primeiro deles são aqueles que nunca fizeram de Jesus o Senhor das suas vidas. Eles podem ter a consciência pela própria experiência de que são pecadores, podem ter aquele anseio não explicado que precisam de salvação, e talvez tenha sido isso que te trouxe aqui, mas é importante que você saiba que a salvação não será alcançada porque você frequenta os nossos cultos ou qualquer outro lugar. A Bíblia diz, há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único que pode oferecer salvação a mim e a você. Eu gostaria de dar uma oportunidade àqueles que ainda não tomaram essa decisão de fazer de Jesus o Senhor, o dono da sua vida. Não só alguém que te perdoa hoje, vai viver te perdoando sempre de um comportamento que nunca muda, mas que oferece um perdão inicial e transformação como parte do combo. Mas além de oferecer oportunidade para que as pessoas tomem essa decisão, que a gente classifica aqui de a mais importante da sua vida, até porque tem impacto não só sobre a sua vida terrena, natural, mas sobre toda a sua eternidade. Há um segundo grupo de pessoas que precisam de uma decisão parecida, que vai trazer os mesmos benefícios. Mas eu gosto de separar em que categoria estão. Porque esse segundo grupo ele é composto por pessoas que um dia tomaram essa decisão que nós acabamos de propor agora ao primeiro grupo. Mas ao longo do caminho, como disse Paulo, de alguma forma, eles deixaram de obedecer à verdade. Se afastaram de Deus, se distanciaram da obediência, ainda que nem sempre tenham se distanciado da igreja ou do convívio
com os outros discípulos de Jesus. Mas Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20, diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A Bíblia trata esse desviado, esse que se desviou da verdade, como um pecador que precisa de conversão, assim como aqueles que estão decidindo pela primeira vez. A diferença é que você já sabe a resposta que tem que dar, você um dia já provou o resultado e precisa entender que mesmo que tenha caído ou se afastado, Deus, a semelhança daquele pai amoroso que recebe de volta o filho pródigo, Ele está chamando você de volta. Ele está dizendo: eu nunca desisti de você e eu vou continuar lutando por você. Eu quero você de volta. E eu sei que essa é uma oportunidade para que alguns estabeleçam uma reconciliação, um recomeço, uma volta à obediência. E eu quero que você se considere, ainda que distinguindo um do outro, parte do grupo que vai receber o mesmo benefício, a capacidade de corresponder com o evangelho da obediência. E eu quero fazer um convite a vocês. Se você é parte de um desses dois grupos e quer atender a esse convite que Deus está fazendo de transformar a sua vida, de introduzi-lo na experiência e no caminho de salvação, eu quero que você possa tomar essa decisão hoje, aqui e agora, e fazer isso nos termos definidos pelo próprio Jesus. Eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar cada um de vocês que precisa tomar essa decisão a sair bem rápido do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pastor, o senhor quer que eu faça isso na frente de todo mundo? Não sou eu que quero. Jesus diz em Mateus 10, 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele também diz, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Ele está dizendo, você quer ser meu discípulo, a sua decisão tem que ser pública. A boa notícia é que essa audiência não está aqui para te julgar. Na verdade, eles estão aqui para te apoiar, estão torcendo por você. Muitos estão orando por você agora mesmo. E a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E a gente gosta de fazer festa aqui embaixo, porque Jesus nos mandou orar que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Se tem festa lá, ele quer que tenha festa aqui. Isso para nós é motivo de alegria, de festa, de júbilo, sempre que acontece. Então, sabendo que você não será julgado, mas apoiado, o mais rápido possível, sai do seu lugar, vem para cá. Você que precisa tomar essa decisão de entregar sua vida a Jesus ou de recomeçar. E Deus está falando ao seu coração. Talvez você diga, eu não entendi tudo que esse cara falou, mas algo está me incomodando. Algo está me pegando. Você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você. Isso é o Espírito Santo. Ou mesmo aqueles de vocês se distanciaram e precisam de recomeço. Sai o mais rápido possível do seu lugar, vem para cá. Eu sei que Deus está falando ao coração de muita gente. Eu não vou apressar esse momento pela importância que ele tem. Então, se você precisa dessa decisão, agora é a hora. Pastor, eu posso fazer isso outro dia, é verdade, esse outro dia pode não chegar. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. A salvação, a hora da salvação é sempre o hoje, é o agora. A Bíblia também diz, se hoje ouvides sua voz, não endureça o coração. Você pode decidir se sujeitar e obedecer, ou você pode bater o pé e dizer, eu não me curvo, eu não me dobro, a escolha é sua. Mas não é o conselho que Deus dá. Então, se há mais alguém, eu quero insistir, sai do seu lugar e vem para cá. Você que nos acompanha pela transmissão e precisa dessa decisão, você pode fazer isso agora mesmo. Seja assistindo essa ministração ao vivo, ou mesmo posteriormente, vendo ela de forma gravada, você pode acompanhar esse momento de oração gravada e fazer a sua entrega ou reentrega da sua vida a Jesus. Há mais alguém? Eu queria que vocês dessem uma conferida aí com o vizinho da direita e da esquerda. Fala para ele de certeza que você não precisa ir lá. Fala para ele, se precisar de apoio, nós vamos junto. Se você achar alguém que está aí precisando de um encorajamento, não arrasta, mas traga com muito carinho. Eu quero pedir algo a todos vocês que vieram à frente. Jesus falou sobre confessá-lo. O verbo confessar significa reconhecer uma verdade.
Como a gente disse, a fé no coração tem que ser verbalizada pela boca. Então, eu quero que vocês vieram à frente e façam uma oração comigo. Você podia fazê-la sozinho do seu jeito. Mas a maioria dos que estão decidindo isso pela primeira vez, normalmente dizem, me ajuda, eu não sei bem como fazer. Então, eu quero fazer uma oração que ajude vocês. Se depois de ouvir minha voz, eu vou pedir que você repita. Você fala assim, isso honesto, sinceramente exprime o que eu queria estar dizendo a Deus. Então, eu quero que você repita em voz alta e com convicção. Tá bom? Diga assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de pecador e a minha rebeldia. Mas eu me arrependo hoje e reconheço que o Senhor é o único que pode não só me salvar, não só me perdoar, mas me transformar. Eu entrego hoje o controle da minha vida ao Senhor Jesus. Eu creio na sua morte e ressurreição para o perdão dos meus pecados. E eu também creio na transformação que o Senhor me oferece a partir de hoje. E eu abraço e recebo isso pela fé. Em nome de Jesus. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que hoje é um novo dia, é um novo começo e que eu sou parte da família de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Eu quero fazer uma oração rápida, abençoando vocês. Pai, nós entregamos cada um deles aos teus cuidados e à tua graça. Que somos tão gratos pela solução oferecida em Cristo, pela resposta de cada um deles. Mas nós queremos, ó Deus, abençoá-los para a jornada que se inicia agora. Nós oramos que haja abundância de graça, que haja, ó Deus, a condução, a liderança e a proteção do teu Espírito Santo nessa nova jornada. Nós queremos declarar, se tornem vivas, verdadeiras a partir de hoje, na vida de cada um deles, as tuas palavras, perdoados são os seus pecados. Nós também quebramos na autoridade do nome de Jesus toda a amarra do reino das trevas e os declaramos desimpedidos para seguir e servir a Cristo. E os abençoamos, declarando que haverá recursos sobrenaturais para crescerem no Senhor Jesus e desenvolverem a salvação que hoje começa. Falamos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir só mais uma coisinha para vocês. A gente quer entregar uma lembrancinha desse dia especial, que vale a pena até se anotar a data, né? E nós vamos fazer isso bem rápido, mas eu preciso só pedir uma coisa. Nós vamos entregar isso numa sala que está atrás daquela porta 6. Tem um pessoal sinalizando. Essa turma que veio aí, ficou do lado de vocês, além de dar apoio para a decisão, vão escoltar vocês. Com 2 ou 3 minutinhos, a gente resolve isso bem depressa. E eu vou pedir que, enquanto vocês vão lá para a gente entregar, cada um de vocês possa dar a Deus por cada um deles mais um forte aplauso ao Senhor.